boa tarde. É bom que a gente já vai exercendo a paciência aqui mesmo na casa, né? Graças a Deus. Então, estamos aqui de novo. Hoje nós vamos começar o livro 2º, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no primeiro capítulo que fala dos espíritos, de nós, né? Então, a gente vai estudar esse capítulo dividido em duas partes. Mais ou menos a metade hoje e a outra metade semana que vem. Então, hoje a gente deve cobrir as questões 76 a 99, que fala sobre origem e natureza dos espíritos, mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito e diferentes ordens dos espíritos. Quando a gente ainda estava na introdução, nós já definimos, tivemos a oportunidade de definir espíritos com letra minúscula e com letra maiúscula, que a gente veio repetindo, né? Espíritos com letra minúscula, se eu não me engano, na questão 23, que é o princípio inteligente do universo. E aí a gente tem agora a apresentação de espíritos com letra maiúscula, que somos nós que já temos uma individualidade, que somos uma centelha divina envolta por uma camada semimaterial, que é o perispírito. Então é exatamente assim que na questão 76, os espíritos definem a Kardec. Espíritos são seres inteligentes da criação, não mais o elemento inteligente universal. Então nós alcançamos uma singularidade, alcançamos uma particularidade, a noção do senso do bem e do mal, as nossas histórias, tudo isso está inscrito na nossa consciência, né? E é refletido na nossa mente, que tem reverberação no corpo perispiritual, que a gente vai ver hoje com mais detalhes. Há um psiquiatra de Chicago chamado Cole Wickland, que ele teve uma experiência sui generis. Ele tratava pessoas com transtornos mentais no seu consultório. E aí ele notou que depois de receber essas pessoas, a sua secretária acabava como se estivesse simulando as patologias das pessoas que chegavam lá. Por exemplo, pense alguém com transtorno de ansiedade, ela ficava com a mesma fobia, com o mesmo desespero, e ele achava que ela era uma excelente atriz. Ele não conseguia entender qual a explicação para aquele fenômeno. Pouco tempo depois, a sua esposa em casa passou como se ela estivesse somatizando, né, aqueles sintomas, passou a ter um comportamento análogo. E olhe que a esposa estava em casa e ele no consultório. Só que ao contrário da maioria dos cientistas materialistas, né, que ao verem uma coisa que eles não conseguem explicar, eles negam e não querem mais saber, fecham os olhos, ele passou a investigar o fenômeno com mais calma. A princípio, ele chamou tudo aquilo de histeria. Histeria, na época, foi um conceito, inclusive, que os psiquiatras como Sigmund Freud estudaram, acreditando que eram as emoções que não conseguiam ser expressas, que somatizavam no corpo, acometendo principalmente mulheres. E como a maioria das suas pacientes eram mulheres, ele achou que aquilo dali era uma histeria, e como a recepcionista e a sua esposa eram mulheres, de alguma forma elas estivessem se sintonizando com aquela emoção. Por exemplo, se eu sou mãe, eu tenho uma facilidade maior de entender outra mãe. Então ele acreditou que fosse algo desse tipo. Mas aquela explicação era frágil, era fraca, né? Não podia ser apenas isso. E aí ele passou 30 anos se comunicando com a aparente personalidade que a sua esposa, digamos assim, incorporava. Ele chamava de mente inteligente. E ele começou a conversar com essas mentes inteligentes. A princípio, ele achou que fosse uma múltipla personalidade da esposa. Que a esposa, digamos assim, em estado de vigília, tinha um comportamento dócil, amoroso, e devido a alguma oscilação emocional, ela adotava uma personalidade diferente. Mas ele não achou a princípio que fossem duas pessoas diferentes, mas duas personalidades. E ele observou que não, que o cabedal cultural que aquela mente inteligente demonstrava era completamente diverso do da sua esposa, que ele conhecia há muitos anos. E aí ele começou a crer na existência dos espíritos. E na própria comunicação com essas mentes, ele chegou à conclusão que a morte de fato não existia, pelo próprio relato dos espíritos. Essa história e as experiências de Carl Wickland estão numa obra chamada 30 anos entre os mortos.
Então observe que os cientistas, principalmente os psiquiatras que tiveram contato com transtornos psiquiátricos, tocaram nessa, como é que eu posso dizer, linha tênue de separação dos transtornos psiquiátricos para as manifestações mediúnicas. Mas alguns deles negaram o fenômeno, como por exemplo foi Charles Richer. Charles Richer ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por conta da sua obra Tratado de Metapsíquica, mas nunca admitiu os espíritos. Ele conseguiu até chegar ao ponto de admitir que transtorno psiquiátrico era diferente daquela manifestação, mas ele não chamava aquela manifestação de uma manifestação espiritual. Poucos tiveram a coragem de Wycliffe. Então, o que eu estou querendo chegar em tudo isso? Cientistas, como a contribuição de Wycliffe, fizeram um ato de extrema caridade, de extremo amor para com aquelas pessoas, porque ao invés dessas mulheres acabarem o resto das suas vidas num manicômio, apartadas da sociedade, elas tiveram uma explicação lógica para aquilo que sentiam e conseguiram chegar à sua cura. E isso, desde o século XIX, em especial 1857, Kardec já abordava em suas obras. Então, se a gente tivesse um pouco mais, falando aqui da ciência materialista, de humildade para reconhecer que há coisas mesmo que a ciência ainda não consegue explicar, né? E se unisse com a religião, a gente teria progredido muito mais rápido, né? E aí, existe um outro especialista, dessa vez brasileiro, Mário Pinto Simões, que ele explica o que são esses estados alterados de consciência. Porque o Wycliffe, ele queria explicar qual que era a diferença entre esses transtornos psiquiátricos e essas manifestações mediúnicas. Então, Simões, que é esse autor brasileiro, vai dizer que o estado alterado de consciência é quando eu tenho uma modificação na minha experiência subjetiva, como se eu estivesse acessando outras interfaces, outras nuances, outras locais, digamos assim, da minha mente, e eu tivesse acesso a conteúdos que no estado de vigília ficam no inconsciente. E foi exatamente isso que o Wycliffe conseguiu observar. Só que a grande diferença é que esse estado alterado de consciência, que pode ser acessado, por exemplo, por um movimento de emancipação da alma, pode dar vazão a conteúdos meus ou a conteúdos de outras mentes, já que nós acreditamos na preexistência dos espíritos e nessa oportunidade de comunicação. Então, tudo isso aqui foi descortinado pela doutrina espírita com base na codificação. Agora, o que a gente precisa investigar é o seguinte: como é que os espíritos, que são mentes inteligentes, conseguem interferir na matéria? Porque a gente sabe que há pelo menos dois elementos no universo, né? Como a gente estudou com Larissa. Um é a matéria e o outro é o espírito. Procedem de princípios diferentes. E aí a gente tem Deus, que está acima de tudo isso, que é a inteligência primária, e a gente tem mais um quarto, que é o fundo universal. Ora, se o espírito, por assim dizer, né, por falta de uma linguagem mais rebuscada, se o espírito é imaterial, como é que algo que é imaterial pode influenciar numa atmosfera, num contexto material? Como é mesmo que se dá essa influência do espírito sobre as coisas do mundo material? E aí o que Kardec vai investigar nessas questões é que nós precisamos de um meio termo, de uma espécie de envoltório fluídico que funcione como intermédio entre o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, e o mundo material. E esse intermédio é o envoltório perispiritual de todos nós. E aí a gente tem diversos nomes para esse envoltório perispiritual: corpo astral, corpo espiritual, modelo organizador biológico, como o Dr. Hernani Guimarães Andrade vai dizer, diversos nomes. Mas a gente, dentro do ponto de vista material, pode entender como é que se dá essa interferência. Quando, por exemplo, nós vemos a eletricidade ela parece um fluido bastante rarefeito aos nossos olhos, né? Porque a gente não vê a corrente elétrica, a gente sente os seus efeitos. A passagem da corrente elétrica por um fio que gera dissipação de calor, ao passar pelo filamento de uma lâmpada incandescente, que gera o acendimento dessa lâmpada, e por aí vai. Mas efetivamente a gente não vê a corrente, né? A gente pode até usar instrumentos que a gente vê um sinal, mas tudo aquilo dali é
como é que eu posso dizer? É uma interface para que a gente possa analisar algo que é invisível aos nossos olhos. Mas, mesmo algo que é invisível aos nossos olhos, causa efeitos no nosso mundo material. De forma análoga, um espírito, que é uma mente pensante, também utilizando-se desse intermédio, né, desse envoltório semimaterial, também consegue interferir na matéria. Então é mais ou menos essa o nosso pensamento. E aí na questão 77, Kardec vai falar sobre a individualidade dos espíritos. Como foi que nós nos individualizamos? Nós fomos advindos de um manancial de princípio espiritual e daquele manancial Deus criou-nos, a sua imagem e semelhança. Mas como assim? É isso que eu quero investigar com vocês. Como é que Deus nos criou a sua imagem e semelhança? O que isso significa de fato? Aí eu fui em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Primeiro que na Bíblia tem a nossa imagem. Parece que Deus estava falando com mais alguém, né? E aí, como a gente já estudou o versículo 1, em outras aulas, a gente viu que André Luiz, por exemplo, interpreta isso como os co-criadores com a divindade, os anjos, né? Que foram esses, digamos assim, médiuns de Deus, sendo essas mãos para fazer a criação junto com ele. Então, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Essa parte eu achei interessante, porque depois de ler isso, eu fiquei tão envaidecida. Poxa, quer dizer que a gente pode mandar em tudo, né? Mas na realidade é porque a nossa missão no planeta é uma missão extremamente de responsabilidade. Porque no momento que nós conseguimos exercer o nosso domínio sobre as aves, sobre os peixes, sobre a natureza, Deus na verdade está nos dando um encargo importante. Já que você agora é um princípio inteligente individualizado, dotado das suas competências e habilidades que você desempenhou ao longo do tempo, eu quero que você progrida, mas não progrida sozinho. Eu quero que você interaja com a natureza e ajude também o planeta a evoluir junto com você. E às vezes a gente esquece disso, né? Dessa responsabilidade. E aí, às vezes a gente usa os recursos só para conseguir atingir desejos que são muito peculiares, às vezes a despeito da felicidade dos outros, como a gente vê na nossa sociedade atual, tantas discrepâncias sociais, né? Aurindo os recursos da natureza, mas sem efetivamente trabalhar para esse progresso. Mas, em Gênesis ele continua: e criou Deus, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Aí eu fui no hebraico para tentar ver qual o significado da palavra imagem. Eu sempre faço isso para tentar entender trechos da Bíblia que parecem esquisitos, né? Por exemplo, quando a gente vai falar nisso mais para frente, quando Jesus fala assim: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Como assim? Como é que a gente pode se igualar ao nosso Criador? Aí a gente vai na Bíblia em hebraico e vê que perfeito significa algo específico. Então, da mesma forma, eu fui lá em hebraico e vi o que era essa imagem do texto. No texto em hebraico, imagem é Betselem. Betselem significa fotografia, ou seja, uma representação. Então, quando em Gênesis ele diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, ele está dizendo que nós somos uma cópia de um modelo lógico e inalcançável do nosso Criador. E o mais interessante ainda é que fotografia, ela vem do grego, desenhar com luz. Ou seja, é como se Deus tivesse nos feito como centelhas divinas. Então é por isso que nós somos luz. Por isso que Jesus falava várias vezes para a gente fazer brilhar a nossa luz perante os homens. Deus nos compôs como essa imagem luminosa, né? Como essa centelha divina. Então aqui a gente chega na essência do Espírito. E aí, como nós somos uma imagem, significa que nós temos a aparência das qualidades de Deus. Por exemplo, se nós podemos ser caridosos, significa que a gente pode exercer a bondade, mas Deus é a bondade.
Se a gente pode ser tolerante com o outro, significa que a gente pode procurar exercer a paciência, mas Deus é a paciência. Ou seja, a gente sempre vai tocar de uma forma bem distante da virtude essencial, mas o nosso esforço de fazer desenvolver essas virtudes é o que nos vai fazer uma imagem cada vez mais próxima do Criador. Então, para que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando Kardec fala que Deus fez a criação à sua imagem e semelhança, mais uma vez, ele está nos dizendo para essa responsabilidade moral. Se a gente for observar em todas as questões, mesmo as questões que falam sobre a nossa criação, né, como a gente estudou sobre o princípio vital, Kardec sempre lembra para essa importância da gente pensar na nossa perfeição moral e no nosso aprimoramento. E aí, o Livro dos Médiuns, no capítulo 1, que ele vai falar também sobre esses conceitos básicos, ele vai dizer: desde que se admita a existência da alma e da sua individualidade após a morte, é forçoso também admitir a sua natureza, que difere do corpo e que goza de uma consciência de si mesmo. Então, se nós admitimos essa individualidade, nós sabemos que nós não somos matéria. Nós somos imateriais, mas utilizamos dessa matéria para algumas funções, né? Como instrumento para as nossas atividades e para que a gente possa evoluir. E também, depois de despojados do corpo físico, a gente mantém essa consciência. É por isso que a gente tem essa individualidade. Outros elementos da natureza, da criação, como por exemplo os animais, eles também preservam a sua individualidade, mas eles não têm consciência de si mesmos. Então, embora eles não retornem ao todo depois da morte física, mas eles não têm essa consciência, por exemplo, do bem e do mal, do certo e do errado, porque eles não têm vida moral. E aí, na questão 78, Kardec vai perguntar se nós tivemos um começo. E aí os espíritos vão dar uma resposta muito clara. Ora, se você não tivesse tido um começo, se os espíritos não tivessem tido começo, eles se igualariam a Deus, porque Deus é que existe desde sempre. Então é lógico que sim, mas como e quando, ninguém o sabe, né? E o mais interessante é que os espíritos também vão dizer: Deus tem criado sem descanso. E isso é muito profundo, porque significa que tudo na criação é trabalho. Então, quando a gente pensa também na gente, se o nosso Criador continua num esforço ativo, seja para manter a harmonia da sua criação, seja para, quem sabe, aprimorar algumas experiências que ele mesmo tenha feito, nós também precisamos nos incentivar a esse trabalho incessante. Veja que interessante, mesmo quando a gente dorme, não existe inação completa. O nosso coração, ele continua a bater, graças a Deus, né? O nosso cérebro continua a funcionar, a gente continua a respirar. Tudo na vida é movimento, mas não é um movimento qualquer, não é um movimento atabalhoado, desconcertante, é um movimento harmônico, né? E a isso também que a gente deve procurar fazer, porque quando a gente tem controle das nossas emoções, a gente também trabalha para esse Deus Criador, dando a nossa contrapartida, né? Dando o nosso esforço para ajudar ele nessa construção. Mesmo que a gente ainda não tenha a moralidade de um Cristo, de um Espírito puro, mas a gente pode auxiliar o Criador nas pequenas tarefas, né? E no Evangelho de João, Jesus, no capítulo 5, versículo 17, Jesus ratifica isso, né? Quando ele diz: e Jesus lhe respondeu: meu Pai até hoje trabalha e eu também trabalho. É interessante quando que Jesus disse isso, em que circunstâncias. Jesus estava passando por um determinado lugar, um paralítico se acerca dele. E aí Jesus pergunta: crês que eu possa te curar? E o paralítico, lógico que sim. E aí ele cura o paralítico, só que era sábado. E os fariseus, vendo aquilo, questionaram: mas esse homem não pode ser autêntico filho de Deus, porque o sábado é reservado ao descanso. E aí vem aquela discussão: o sábado foi feito para o homem ou o homem que foi feito para o sábado? E aí quando Jesus responde isso, ele está dando uma preciosa lição. O sábado foi feito para o homem e não o contrário.
Por quê? Como é que, a pretexto de guardar o sábado como um dia de adoração ou de descanso, eu vou me recusar a fazer o bem? Eu vou perder um dia, né, da minha existência, podendo fazer uma cura, podendo restituir a saúde daquele homem, sob o pretexto de seguir um rito. Então foi essa lição que ele quis dizer. Mas ele também quis dizer que, como meu pai ainda trabalha, a vida é esse movimento incessante. Então, o desânimo, a gente se achar incapaz de realizar as coisas, né? Às vezes nós temos provas difíceis que nos deixam até temporariamente incapacitados, mas nunca nós ficaremos completamente inertes. Se nós quisermos, nós sempre estaremos em trabalho. Quando Kardec vai falar sobre as expiações físicas, né, das pessoas, por exemplo, que ficam paradas numa cama, né, como, por exemplo, a gente tem um caso aqui da experiência no Lar Vida, né, muitas pessoas numa situação bastante difícil, mesmo naquela circunstância, o espírito pode evoluir moralmente. É uma oportunidade extrema de ensaiar a resignação, a paciência, né, o esquecimento completo de si mesmo. Então, em todas as circunstâncias, a gente sempre vai poder progredir. Então, esse trabalho não é exatamente ação externa. Lembremos das irmãs de Lázaro, Maria e Marta, né? Quando Jesus chega na casa delas, Maria fica praticamente prostrada aos pés de Jesus, ouvindo-lhe dizer, e Marta fica fazendo os afazeres domésticos. E aí Jesus dá uma lição a Marta. Marta, Marta, tu te inquietas por pouca coisa, mas apenas uma é necessária. Então Maria ali estava aproveitando a melhor parte. Isso não é uma apologia para que a gente não faça trabalhos domésticos, né? Nem nada do tipo, nem ajude os outros, né, nesses trabalhos. Mas que em todas as circunstâncias a gente tem que prestar atenção naquilo que realmente vai fazer a gente crescer. E isso é tão profundo que às vezes, por exemplo, a gente está num relacionamento difícil, né? Que a gente acha que aquele relacionamento está atrasando a vida da gente. É lógico que aqui eu não estou falando de relações doentias, né? Mas às vezes eu observo uma pouca perseverança nas relações, por problemas pequenos, às vezes discussões bobas, a gente desiste, deixa pra lá, né? Então, às vezes, essas situações aparentemente difíceis são as que vão nos fazer progredir mais, se a gente avaliar direitinho. Nós temos isso, né? E aí na questão 82, Kardec vai dizer o seguinte: os espíritos são imateriais, pois a sua essência difere de tudo que conhecemos como matéria. A gente não encontra outra analogia. A espiritualidade vai dizer que, na realidade, o termo não seria imateriais, mas incorpóreos. Então, na realidade, a grande questão é que a gente não tem elementos para entender qual a estrutura básica da formação do espírito, né? O espírito é formado por que elemento básico, né? A gente ainda não tem condições de dizer, então nós dizemos que somos imateriais. E aí, mais uma vez falando em O Livro dos Médiuns, Kardec faz essa explicação de como que um espírito imaterial pode interferir na matéria, que foi o que a gente já disse, né? Graças a esse envoltório fluídico, semimaterial, a gente consegue ter essa interferência. E aí a gente precisa entender agora, já que a gente já sabe que nós tivemos um começo, que Deus nos criou em algum momento, né? Que a gente não sabe como nem quando. Será que a gente vai ter um fim? Será que a gente tem um prazo de validade, né? Como espíritos, a gente costuma dizer que os espíritos somos imortais, né? De onde vem isso? Na questão 83, a espiritualidade diz a Kardec: o espírito, enquanto a sua existência, a sua individualidade, ele não tem fim. E aí Kardec tenta esmiuçar mais, né? Mas como assim não tem fim? Se algo foi criado, ele pode ter um fim, né? Pensou se Deus se arrepende de ter criado a gente? Não, agora eu não quero mais, não vou desfazer aqui essa coisinha que eu criei. E aí a espiritualidade diz, olha, o que a gente pode dizer é isso: o espírito não tem fim. E aí eu fiquei investigando, porque assim, quando a gente cria alguma coisa, por exemplo, na vida material, né? Quando os cientistas inventam alguma coisa, por exemplo, o motor elétrico, eles inventaram um motor com uma proposta. Eu preciso projetar aqui uma máquina que exerça uma capacidade de gerar trabalho para alguns fins. Aí eu fiquei pensando, se Deus nos criou, ele teve alguma finalidade para isso.
Ele nos criou por algum motivo. Não foi a esmo. Então, qual a nossa finalidade? E aí eu me lembrei dessa palavra de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E talvez seja essa a nossa finalidade, a perfeição. Mas aí agora a gente vai investigar que perfeição é essa. Intuitivamente a gente já espera que seja uma perfeição relativa, que é dada ao homem alcançar. A gente vai ver que as escalas de ascensão moral, elas são infinitas, né? São inúmeras. Então a gente sempre tem o que evoluir, sempre tem que crescer. Mas aí mais uma vez eu recorri lá ao hebraico, para saber o que é esse perfeito que tem aqui traduzido. E aí vem da palavra em hebraico, shalem, que na verdade significa completo, inteiro, que atingiu a sua finalidade. Então veja que interessante. Quando Jesus nos exorta para que nós sejamos perfeitos, ele está pedindo o seguinte: exercite a cada dia as suas faculdades com o objetivo de você se tornar completo, de você se tornar inteiro. Mas será que a gente é fragmentado? Será que está faltando alguma parte na gente? Nós já somos inteiros, né? Mas por que a gente ainda não é completo? Em outras palavras, se nós já temos dentro de nós, como a gente já sabe, os recursos necessários para atingir a ascensão moral de um espírito puro, por que efetivamente a gente ainda não consegue fazer isso? A gente não consegue atingir a nossa essência para se tornar completamente integral. Essa é a palavra. Então eu pensei que talvez o nosso objetivo seja exatamente amar. Amar tanto a ponto de fazer com que todo o nosso conjunto psíquico seja uma coisa só. Amar tanto a ponto de, como Cristo, refletir na sua própria consciência os desígnios divinos. O que é uma tarefa para muitas reencarnações, convenhamos, mas que é o nosso objetivo. Então, Jesus ele vem mostrando qual é esse modelo, né? Qual é a nossa finalidade, qual é o nosso destino. E é assim que a gente, então, consegue atingir o nosso objetivo. Então eu acredito que o nosso fim, entre aspas, fim aqui não como término, mas como finalidade, é justamente o exercício desse amor sobre diversas circunstâncias, né? E aí eu pensei mais uma coisa. Quando a gente atinge um patamar de perfeição moral, como Cristo atingiu, o que é que a gente se torna? Porque veja só, se nós, nessa existência como humanos, estamos ensaiando aquilo que o Cristo já conseguiu, é como se o Cristo fosse sobre-humano. O que é algo sobre-humano? Eu acho que a gente não consegue imaginar ainda, né? Mas, tentando pensar, talvez seja algo tão desmaterializado que seja apenas a mente, apenas um psiquismo, que não tem, que tem a sua individualidade, né? Que tem a sua mente, os seus pensamentos, que age, que continua sendo um, mas que não precisa mais dessa interferência, como é que eu posso dizer? Que não precisa mais de uma interface semimaterial. Então isso é interessante, né? É pra ficar doido mesmo. E aí eu fiz uma analogia com a interferência eletromagnética. Deixa eu tentar explicar. Por exemplo, quando a gente tem dois fios, e aí eles estão passando corrente elétrica, cada um deles gera um campo magnético. Aí, se a gente aproxima esses dois fios, vai ter uma interferência. Essa interferência ela é diretamente proporcional, inversamente proporcional a essa distância. Ou seja, quanto mais a gente aproxima os fios, mais interferência, quanto mais a gente afasta, menor interferência. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Nós, enquanto espíritos, enquanto mentes radiantes, estamos interferindo, não é? No pensamento uns dos outros. Chega um momento que a gente, ao atingir essa perfeição moral, se desmaterializa tanto que é como se nós fôssemos essas ondas vibrando através dos espaços. A gente não precisa mais de um envoltório físico para nos definir. Mas veja, a interferência causada por essas ondas, né, por essas ondas eletromagnéticas,
elas não deixam de ter a sua individualidade. Eu continuo fazendo a assimilação de uma onda a um fio, mas a onda não tem um envoltório físico. Tá dando para entender o que eu estou querendo dizer? Ou seja, a nossa influência, ela mantém a nossa individualidade, mas eu não preciso mais de nada físico para nos definir ou para nos fazer interagir. E aí, gente, o segundo tópico é sobre o mundo normal primitivo. Nesse conjunto de questões, Kardec vai falar sobre o mundo causal. Então, primitivo aqui, às vezes a gente utiliza primitivo como algo inferior, né? Que a gente está tendo as primeiras experiências. Mas o primitivo aqui é aquele que foi o início, né? Que deu origem a tudo. O mundo, o que ele está querendo dizer? O mundo dos espíritos é o mundo das causas. Então, o nosso mundo material é o mundo dos efeitos. Então, da mesma forma que a gente não precisa das imagens, a gente só precisa da fonte natural, ele vai dizer que a gente também não precisa necessariamente dos mundos que foram criados, dos mundos materiais. Os mundos materiais, eles foram criados para a gente ter as nossas experiências, para a gente crescer com elas, mas eles não são absolutamente necessários. Eles se conectam, eles se interferem, né, conversam, digamos assim, com o mundo espiritual. Eles estão correlacionados, mas eles são completamente independentes. E uma outra questão interessante que ele fala, na questão 86, que é quando ele diz que o mundo corpóreo pode deixar de existir ou pode nunca ter existido, é o seguinte: em geral a gente pensa, quando a gente fala de independente, a gente pensa, por exemplo, uma coisa aqui e a outra ali, separada, né, distante. Mas aqui ele vai dizer não, que os espíritos habitam por toda a parte e que eles não encontram nenhum obstáculo material. Então esses mundos, eles têm uma profunda interseção, de forma que quando a gente pensa em matéria, a gente pensa sempre que duas coisas não ocupam o mesmo lugar. Mas aqui a gente está falando de matérias fundamentalmente diferentes. A gente está falando de dimensões diferentes, né? Então isso quer dizer que os espíritos, eles estão no mesmo lugar que a gente está, né? Então eles permeiam tudo quanto existe na criação. Mas há regiões interditadas, como Kardec vai dizer. E essa interdição é justamente por conta do aspecto moral. Assim como nós, aqui no mundo material, também temos locais que não podemos acessar, seja porque a gente não tem ingresso, porque a gente não tem senha, porque a gente não pode. Também, em relação ao mundo espiritual, há esferas que a gente não consegue acessar, porque a gente não tem ainda compatibilidade suficiente para permanecer naquele local. Jesus também disse isso no seu diálogo com Nicodemos: o Espírito sopra onde quer. A gente vê que essa liberdade, ela é tanto maior quanto mais a gente progride. Então veja, por exemplo, o caso das expiações. Quando nós ainda precisamos passar pelas experiências expiatórias, nós somos constrangidos àquele tipo de experiência. Significa que o nosso poder de escolha é bem reduzido. Mas à medida que a gente progride moralmente, a gente vai ganhando responsabilidade e também vai ganhando capacidade de acessar locais cada vez mais diversos. E aí, na terceira parte das questões, forma e ubiquidade dos espíritos, Kardec vai falar sobre ubiquidade, que é essa capacidade de estar em todos os locais, como ele disse, né? Os espíritos habitam tudo quanto existe, né? Todos os locais do espaço. E aí, na questão 88, ele vai dizer, né, perguntando sobre a forma, o que são os espíritos. O espírito é uma coisa amorfa, né, como se fosse uma neba, uma coisa assim que se espalha, se espraia, ou ele tem uma forma, essa forma pode mudar. Se a gente pesar o espírito tem peso, né, tem ponderabilidade, tem massa, eu posso tocar nos espíritos. E a resposta que a espiritualidade dá é muito interessante. Para vós, não. Para nós, sim. Ou seja, para os espíritos encarnados, o espírito, ele é formado por algo completamente diferente daquilo que a gente tem aqui no mundo material. Então, para nós, eles não têm forma.
Mas para os espíritos igualmente desencarnados, eles têm uma forma que para nós ainda seria vaporosa e meio amorfa, mas para eles tem uma forma muito bem definida. E aí ele resume dizendo: podeis considerar uma centelha etérea, ou seja, um facho de luz formado de um material bem sutil, né? Então isso é interessante. Aí a gente vai ver, quando a gente falar de perispírito daqui a pouquinho, que o perispírito é uma intervenção no fluido cósmico, ou seja, o perispírito, que é esse envoltório semimaterial, é formado dos elementos do nosso orbe, do nosso planeta onde a gente habita, que vão dando essa conformação ao espírito, né? De forma que a gente preserve essas impressões e possa agir no mundo material por onde a gente estiver. Na Revista Espírita de 1864, eu encontrei uma resposta para uma pergunta que eu me fazia há muitos anos e eu não conseguia entender. Pode ser a questão de vocês. Eu sempre me perguntava assim: pense bem, se nós somos espíritos e nós fazemos parte do mundo das causas, por que a gente precisa estar no mundo material? Se essencialmente nós não somos matéria, a gente não tem nada a ver com a matéria. A matéria não faz parte de nós, né? A gente é formado por outra coisa. Por que mesmo que a gente precisa estar no mundo material? Por muito tempo eu respondia isso da seguinte forma: porque a gente foi tendo as nossas experiências e desenvolvendo imperfeições que são vícios do mundo material. Então agora a gente precisa do mundo material para nos desfazer disso. Mas essa resposta é muito frágil. E aí eu encontrei a resposta na Revista Espírita de 1864. Um texto que fala sobre necessidade da encarnação. Veja que interessante. Quis Deus que o espírito do homem fosse ligado à matéria para sofrer as vicissitudes do corpo, as necessidades que ela exige quanto ao sustento e conservação de uma vida física. Aí eu já parei, né? Como assim? Por quê? Se o espírito foi criado à imagem e semelhança divina, como é que Deus iria desejar que a gente sofresse as vicissitudes do corpo? Deus não iria querer nos criar para que a gente ficasse angustiado. Mas ele continua dizendo assim: para que ele nos fizesse compreender a compaixão que nós devemos ter pelos nossos irmãos, estimulando-nos ao trabalho material e intelectual, fazendo-nos progredir. Veja só, nós estamos no mundo material para que a gente passe por experiências e para que a gente enfrente aflições de estar presos num corpo físico. E aí a gente vai trocando de papéis. Ora eu estou na pobreza, ora eu estou na riqueza. Ora eu estou com vestes brancas do corpo, ora com vestes negras. Ora eu estou dirigindo um povo, ora eu sou um escravo. E a dose de amor com que eu desenvolvo vai mostrando o quanto de compaixão que eu tenho pela dor do outro. E aí, se eu não consigo exercitar compaixão, eu troco de lugar com ele. Porque se fôssemos todos espíritos como centelhas divinas, como é que a gente conseguiria evoluir se a gente estaria todos numa mesma condição enquanto luzes, digamos assim, fulgurantes? Nós precisamos de um elemento, que é o elemento material, para que a gente possa ter uma diversidade de experiências, diversidade de papéis e possa trocar de lugar para se compadecer pela situação dos outros. Então, o nosso propósito não é outro que não o amor. O nosso propósito não é outro que não desenvolver essa compaixão pelas dores alheias. E se a gente não desenvolver por livre e espontânea vontade, a gente vai padecer do mal do outro que não conseguiu nos sensibilizar, para que efetivamente a gente consiga. Veja que coisa, né? Como Deus é danado, né, gente? E aí, ao mesmo tempo que a gente vai progredindo moralmente, a gente também contribui para a evolução do globo. Então, o globo também vai mudando, que já vai ajudando outros espíritos que vão, quando a gente sair, por exemplo, do planeta Terra, que vão habitar o planeta Terra melhorado pelas nossas próprias mãos, pela nossa própria interferência. E assim tudo vai se encadeando.
E aí na questão 89, Kardec vai dizer que o espírito não é o pensamento propriamente, mas que o pensamento é um atributo do espírito. Então, onde tem o pensamento, ali também tem uma mente radiante, que é o próprio espírito. Nas questões 91 e 92, ele vai falar que para o espírito não há obstáculos materiais, então ele consegue atravessar, né, com facilidade, embora a gente vai ver quando fala de perispírito, que os perispíritos nossos, mesmo que a gente esteja no mesmo planeta, que tem os mesmos elementos fluídicos, eles têm composições diferentes. Pode haver diferenças de composição de um perispírito para o outro, mesmo entre pessoas encarnadas no mesmo planeta. E é por isso que nas obras, por exemplo, de André Luiz, os espíritos relatam sobre peso, corpo pesado, falando sobre essa densidade que é uma das propriedades do perispírito. Mas ele vai falar nessa questão 92 que o espírito pode se subdividir, né, ao ponto de estar uma parte aqui e uma parte em outro lugar, e ele diz que não, mas que com uma fonte luminosa o espírito se espraia, se irradia, né? E essa irradiação, esse espraiamento, ele é diretamente proporcional ao progresso moral. Então, quanto mais progredido moralmente, mais ele tem essa potência. É por isso que a gente diz que a psicosfera do planeta ela está imantada pela presença de Jesus. Pense a potência de irradiação que Jesus não tem, né? Atingindo os locais mais extremos do nosso planeta e de outros planetas, né, do universo. Então, sim, é mais essa capacidade de irradiação, né? E aí ele vai falar sobre, inclusive, sobre a velocidade de transporte. Os espíritos, eles, ao se transportarem, eles conseguem medir essa distância. E aí os espíritos vão dizer que como a transmissão, né, o deslocamento é pelo próprio exercício da mente, pelo próprio pensamento, eles fazem isso numa velocidade muito rápida, né, como a velocidade da luz. E aí, gente, já partindo para a parte 4, agora a gente vai falar sobre perispírito. Bom, perispírito é um tema bastante denso, tem cursos na casa específicos sobre isso, se eu não me engano, de duração de 1 ano ou 2 anos, então tem muito material sobre perispírito. Mas o que o Livro dos Espíritos fala sobre? Na questão 93, que tem a definição, né, que o espírito está revestido de uma substância vaporosa aos teus olhos, mas bem grosseira para nós, e aí Kardec faz uma nota, como o fruto tem um envoltório que é chamado de perisperma, nós podemos chamar esse envoltório do espírito de perispírito, por analogia. Na literatura mediúnica, a gente tem outros nomes para perispírito: corpo astral, corpo fluídico, modelo organizador biológico, corpo espiritual, psicossoma, como André Luiz gosta de dizer. Mas é importante a gente saber que nós somos uma trindade, cada um de nós. Nós temos o corpo físico enquanto encarnados, que é o nosso instrumento. Nós somos essa essência divina, essa centelha. E nós temos um laço que une o nosso espírito ao corpo, que é o perispírito. E quando a gente vai para a Gênese, a gente tem uma explicação, tem uma parte que Kardec coloca no capítulo 14, que ele vai discorrer sobre o perispírito, dizendo que a gente toma dos elementos do fluido cósmico, os elementos para a formação do nosso perispírito, que ele vai variando de uma pessoa para outra, a depender do seu progresso moral. E aí tem uma parte que é interessante, que ele diz o seguinte: o perispírito é uma condensação do fluido universal ao redor de um foco de inteligência ou alma. Então, à medida que a gente vai modificando a nossa moralidade, a gente também vai modificando a composição, esse perispírito vai ficando mais rarefeito, né? E quando a gente troca de orbe, muda de mundo, a gente também, obviamente, muda. Os espíritos puros, Kardec também vai dizer, lá em A Gênese, eles continuam com o perispírito, mas ele é de uma sutileza tão grande que é como se não mais existisse. Mas, sempre que o espírito tem a sua individualidade, ele permanece com esse envoltório fluídico, né? Então, o perispírito ele não tem essa característica de se desvencilhar, desmanchar, né, do espírito perder isso. Ele preserva, mais ou menos sutil, a depender do seu progresso moral.
E aí tem uma obra que é uma obra bastante extensa, intitulada Perispírito, de Zalmino Zimmermann. Eu trouxe apenas um trecho dessa obra que eu acho interessante aqui a gente discutir, que são as funções do perispírito. Ele coloca 4 funções básicas. Primeiro, instrumental. O perispírito nos serve de instrumento, porque como ele é um laço que une o nosso espírito ao nosso corpo, existe uma troca de impressões do corpo físico influenciando no espírito e do espírito influenciando no corpo físico, né? Além disso, é por onde se dá a nossa transmissão de pensamento, né? A aura é justamente essa irradiação do nosso corpo perispiritual. O próprio apóstolo Paulo falou sobre perispírito, quando nas suas epístolas, se eu não me engano, em Romanos, ele fala sobre corpo espiritual. Ele está falando sobre perispírito. Veja só, né? Numa época que não se tinha nenhum conhecimento de espiritismo, ele já falava sobre isso. Então, a primeira função do perispírito seria de servir como instrumento, a segunda de individualizar-nos como espíritos, a terceira de organizar. E aí entra num conceito de Dr. Hernani Guimarães Andrade. Dr. Hernani Guimarães, ele foi engenheiro e espírita muito atuante. Ele escreveu livros bastante profundos sobre o espiritismo, tentando falar sobre esses elementos essenciais da formação dos espíritos. E ele falou sobre perispírito numa obra chamada Espírito, Perispírito e Alma, ensaio sobre o modelo organizador biológico. O que ele diz é o seguinte: o nosso corpo físico, ele é como se fosse uma impressão daquilo que existe no nosso perispírito. Como desde que fomos criados como espíritos, fomos individualizados num perispírito, no nosso perispírito estão marcadas a nossa história. Tudo que a gente viveu, as nossas experiências, as nossas heranças, tem referências nesse perispírito. Então, quando a gente está no mundo espiritual, que a gente vem reencarnar, é como se o nosso perispírito fosse um molde fluídico daquilo que a gente vai ter no nosso corpo físico. Necessidades de reparação, não raras vezes elas estão impressas no perispírito e tem esse reflexo no corpo. Então, nessa obra, ele vai chamar de modelo organizador biológico exatamente por conta disso. E aí ele vai dizer que o perispírito é capaz de atuar sobre a matéria orgânica e provocar-lhe esse desenvolvimento biológico. Isso a gente vê também em outras obras. Em Missionários da Luz, de André Luiz, quando ele visita os institutos das reencarnações, ele analisa os corpos, os modelos, né, esses modelos organizadores, de algumas pessoas que estavam prestes a reencarnar, alterações que estavam sendo feitas pelos benfeitores espirituais para que a pessoa tivesse certos tipos de experiência, né? Então essa ideia parece ter fidelidade doutrinária. E a última função, já falamos 3, instrumental, individualizadora e organizadora, seria sustentadora, ou seja, no nosso perispírito é como se a gente tivesse um aporte fluídico que fosse sustentando o nosso corpo físico. Apenas a título de analogia, o nosso perispírito, como o laço que une o nosso espírito ao corpo, é como se nós estivéssemos com uma interface que promovesse uma ligação célula a célula com o nosso corpo físico. Então, como a gente já estudou na aula de princípio vital, como cada célula do nosso corpo tem um manancial energético, esse manancial energético recebe o provimento desse perispírito. Então, por isso que ele fala dessa função sustentadora, né? Desse suporte, como se fosse uma bateria fornecendo energia também para o nosso corpo físico. E nessa obra ainda, ele vai falar uma coisa interessante. A deficiência imunológica está estreitamente vinculada a fatores que dizem respeito, principalmente com o equilíbrio emocional. Ou seja, ele está dizendo que no domínio das nossas emoções, a gente também influencia na nossa saúde física. A gente já sabe disso, né? Quando a gente tem quando a gente está com um comportamento mais desequilibrado, quando a gente sofre desgostos, né? Está mais preocupado, em geral a gente fica com a nossa imunidade mais fraca, né? E fica menos imune às doenças. Então ele vai falar isso também. E por fim, o perispírito fica como algo inseparável do espírito. A gente não destrói e não desfaz, embora ele mude em termos de sua composição
a depender do ambiente onde a gente esteja, né? E aí, o nosso último tópico é diferentes ordens dos espíritos, que a gente vai começar a falar hoje e vai terminar na próxima semana. Na questão 96, Kardec vai dizer, os espíritos, a Kardec, os espíritos são diferentes conforme o grau de perfeição moral. E aí na questão 97, o número de graus de perfeição é ilimitado. Ou seja, há tantos degraus que nos afastam da perfeição moral que seria impraticável a gente definir níveis, que são infinitos, ilimitados. Mas, para fins didáticos, na questão 100, ele vai colocar uma escala espírita, que a gente vai investigar mais a partir do próximo encontro. Mas na questão 97, ele coloca 3 faixas, digamos assim, que para fins didáticos nos ajudam. A faixa dos espíritos puros, estes já têm uma superioridade absoluta em relação à matéria, ou seja, mesmo que eles retornem ao mundo material, eles são infalíveis. Então, quando a gente vê lá no Novo Testamento, Jesus sendo tentado por Satanás no deserto, a gente se pergunta, como assim? Se Jesus é um espírito puro, infalível, como que ele pode ter passado por uma tentação? Em respeito especial a esse ponto, Kardec tem um texto em A Gênese. Ele vai dizer que, na opinião dele, do codificador, aquela linguagem foi parabólica. Então Jesus mostra ali um simbolismo, como quem diz assim, lembra que quando os hebreus estavam saindo, atravessando o deserto em busca da terra prometida, eles passaram pelas provas e pelas tentações, e eles faliram. Então agora eu, como modelo perfeito, vou ensinar como que a gente responde às tentações. Aí vem a história de Satanás tentando Jesus no deserto. Que aí ele passa por diversas provas do poder, né? Satanás pergunta, Jesus tinha passado vários dias sem comer, estando encarnado no corpo físico, tendo fome, e aí uma das tentações foi exatamente essa. E aí ele fala a célebre frase que nem só de pão vive o homem nesse contexto. Então ele responde a todas aquelas tentações, nos mostrando que, não obstante a gente estando temporariamente num corpo material, a gente sempre tem que lançar os nossos olhos à vivência espiritual, né? Passando por aquelas tentações, sabendo que elas são necessárias para o nosso aperfeiçoamento, mas que a gente tem que saber bem escolher. Então os espíritos puros são esses que não podem mais falir. Eles já passaram por essas provas e venceram. Na escala intermediária, nós temos os espíritos superiores, aqueles nos quais o bem predomina. E aí, às vezes a gente se sente, né? Ah, mas eu sou tão boazinha, eu acho que eu já sou um espírito superior, né? E aí, quando a gente lê a definição, a gente vê que a coisa não é tão rasa assim, né? Que os espíritos superiores, onde o bem predomina, significa que eles já venceram aqueles velhos vícios, né? Do egoísmo, do orgulho, de não pensar só em si, da inveja, porque às vezes a gente pratica a maldade, não é intencional, mas lembremos que não fazer o bem é também fazer o mal. Então às vezes a gente perde a oportunidade, né, de fazer o bem e a gente ainda, por essas e outras circunstâncias, se mantém na imperfeição. Então nos espíritos superiores eles não são perfeitos, ou seja, eles ainda são falíveis, mas eles já se desvencilharam dos nossos vícios morais, né? A ponto de querer fazer o bem, praticar o bem com todas as suas forças. Mas, vão dizer os espíritos, eles ainda têm provas. Então, provavelmente, eles não reencarnam mais na Terra, não precisam mais reencarnar aqui, mas precisam reencarnar em outros orbes, em tarefas específicas a desenvolver. Mas já são diferentes e já estão mais próximos da pureza em relação a nós. E nós somos os imperfeitos. E aí ele vai dizer, né, que os imperfeitos não são só aqueles que se comprazem no mal, esses também. Mas às vezes, há aqueles que não fazem nem o mal nem o bem, como a gente vê corriqueiramente, né? Olha, eu posso até não fazer o bem, mas o mal eu não pratico. Que a gente já sabe que não deixa de fazer o mal.
Então esses se incluem, como está na questão 99, aqueles que se comprazem ao mal e aqueles que são estouvados, como diz Kardec, que são levianos, que tentam nos desconcentrar. Tem um mandamento que eu acho bem interessante também a gente estudar os mandamentos, porque quando a gente estuda os mandamentos com uma visão assim mais profunda, a gente começa a extrair lições preciosas. Por exemplo, tem um mandamento: não matarás. Em geral, a gente interpreta isso como tirar a vida do outro, né? E aí Emmanuel tem uma mensagem que ele vai dizer assim: o não matarás, ele é mais do que você não tirar a vida do outro. Isso é básico. Isso daí é quando você sai da barbárie, que você não vai matar o outro por motivos estapafúrdios. Mas o não matarás, ele é mais profundo. Não matar o tempo, se imbuindo, né, investindo o tempo que a gente tem em tarefas, em exercícios que vão nos fazer crescer. Não matar as expectativas do outro. Pense, por exemplo, numa criança, né, uma criança, sei lá, dos seus 2 anos. Uma mãe, uma professora, né, ou outros parentes que incentivem aquela criança, que fomentem o progresso dela, né? Mesmo que ela não tenha tanto talento assim, por exemplo, ela faz um desenho. Mesmo que a gente esteja vendo que a criança não tem aparentemente dons artísticos, mas quando a gente fala algo que magoa, que fere, às vezes a gente mata ali, né, o otimismo, o entusiasmo, o desejo de quem sabe no futuro, com algum treino, ela desenvolver aquilo e até ser bem, ter um talento verdadeiro, né? Até viver daquilo como desenhista, como cartunista, só para citar um exemplo. Então, às vezes, as nossas ações, os nossos comportamentos acabam matando as experiências. As experiências parentais, elas são decisivas para a formação psicológica da personalidade do indivíduo, né? Então, nós, principalmente como pais e mães, temos essa tarefa maior, né, de maior responsabilidade. Então, não matarás, veja que ele permeia por muitas questões, né? Não matar a oportunidade de trabalho do outro. Eu vejo isso com muita frequência, principalmente nas casas espíritas. Às vezes a gente está na casa espírita, aí a gente começa uma atividade voluntária. Aí a gente entra para fazer parte de um grupo. A gente tem tanta força de vontade, né, tanto desejo de fazer, que às vezes a gente acaba interferindo nas tarefas do outro. Mas tem trabalho para todo mundo, trabalho é o que não falta. Mas a grande questão aqui é a gente ter um pouco desse, como é que eu posso dizer, sensibilidade mesmo, né? De se colocar no lugar do outro, ver se eu gostaria que o outro fizesse aquilo para comigo, né? A iniciativa é algo extraordinário, mas às vezes o excesso de iniciativa acaba gerando um pouco de inibição em algumas pessoas. Então, essa harmonia, né? A gente precisa pensar nisso. Então, minha gente, nessa primeira parte, Kardec está falando sobre essas coisas. O desenvolvimento dos espíritos, ele varia praticamente ao infinito, né? Ele passa por diversas instâncias, a gente vai passando por diversas experiências, e aí a gente vai aprendendo com cada uma delas. Por exemplo, em relação até ao nosso gênero que eu digo feminino masculino, sem falar aqui sobre sexualidade propriamente, né? Falando dessa personalidade que biologicamente a gente nasce como homem ou como mulher. O fato da gente nascer num corpo físico masculino ou feminino já nos dá a oportunidade de vivenciar certas experiências particulares. Por exemplo, uma mulher, ela tem hormônios em maior quantidade, que são hormônios femininos, que já dão uma predisposição maior à afabilidade, à doçura, à sutileza. Então, esse tipo de experiência, ela é necessária para o espírito que, embora não tenha sexo, mas precisa dessas habilidades em ambas polaridades. Então, é por isso também que a gente reencarna tanto quanto homem, tanto quanto mulher. Na experiência como homens, biologicamente a gente tem esse convite, né? A coragem, principalmente na sociedade que a gente vive, em que geral o homem é visto como provedor, a ter essa iniciativa, correr atrás. Então a gente vai tendo essas oportunidades em cada polaridade. Então o que é que eu estou querendo dizer? Que as experiências que a gente tem vão nos dando acesso a esse exercício
a esse desenvolvimento da sabedoria, a um convívio mais amoroso, a ponto de, no futuro, a gente ter uma personalidade integradora, né? Como era a do próprio Cristo. Veja que o Cristo, ele tinha a grande habilidade de ser doce e assertivo. Ele não tinha meias palavras. Ele jamais se contradisse, né? Ele tinha uma postura bastante firme, mas ele não era agressivo, em momento algum. E esse tipo de experiência, ela é fruto dos sucessos que a gente vai tendo em cada vivência, nesse exercício de equilíbrio. Então nós, como espíritos, temos essa proposta, né? Da gente aproveitar todas essas experiências para que a gente possa progredir cada vez mais. E aí na questão 100, Kardec começa a falar sobre a escala espírita. Então ele vai definir aqui alguns degraus a título didático, né? Sem utilizar isso daqui como rigor absoluto, mas para que a gente possa entender quais as particularidades de cada uma dessas faixas. Tanto que ele vai dizer uma coisa interessante, ó. De um grau a outro, a transição é insensível, e sobre seus limites, a pequena diferença se apaga, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou ainda como nos diferentes períodos da vida do homem. Ou seja, essa classificação não deve servir como pecha. Eu sou espírito imperfeito, né? Eu sou pseudo-inteligente. Às vezes a gente tem características que estão em mais de uma faixa, ou a gente está em transição de uma faixa para outra, mas isso não é importante. O importante é que essa classificação, ela exige método, exige análise, conhecimento profundo do assunto, mas que é nos colocada para que a gente consiga perceber as características e querer sair daquelas ordens mais inferiores para crescer. Então ele começa já com a primeira, dentre essas três divisões que a gente falou, na questão 101, ele começa com a terceira ordem, que seria a ordem mais baixa dos espíritos imperfeitos. Então aqui, ó, característica geral, predominância da matéria sobre o espírito. Então, como é a antítese dos espíritos puros, os espíritos puros que têm uma superioridade moral absoluta, nós ainda sentimos essa predominância da matéria. Propensão ao mal. Nós podemos passar reencarnações sucessivas sem cometer iniquidades muito graves, né? Mas, se a gente estiver perante uma determinada circunstância e que a gente for convidado a reagir de uma determinada forma, a gente já tem uma propensão a fazê-lo. Não fazer é uma escolha nossa. E é interessante isso, né? Esse é o grande charme, digamos assim, das tentações. A tentação é uma possibilidade. Não há um fato definitivo. Tudo na nossa vida, principalmente no nosso reencarnamento, no nosso planejamento reencarnatório, é um conjunto de possibilidades. E é a gente que vai escolhendo, né? A gente que vai delineando o nosso caminho. E aí ele continua: ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequência. Então veja que o principal móvel para que a gente abandone essa faixa da imperfeição está no contrário da ignorância, do orgulho e do egoísmo. Porque a gente não pode querer extirpar isso à força. Lembremos da parábola do joio e do trigo, né? Que o senhor de terras não retira o joio, porque senão o trigo também feneceria. Ele deixa os dois crescerem juntos. Só que o que cresce é o que a gente alimenta. Então, se a gente se coloca a nossa boa vontade para poder exercitar as ações de amor, de caridade, né, de fraternidade, de solidariedade, a gente vai na contramão do orgulho, do egoísmo. Se a gente se instrui, a gente sai da ignorância. Então a gente tem aqui trunfos na mão para poder escolher melhor. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. A dificuldade que a gente tem para compreender Deus provém do nosso grau de imperfeição. É por isso que Jesus, ele funciona como um espelho refletindo os próprios desígnios divinos. Por isso que ele falava com tanta propriedade, né?
Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. É interessante isso, né? Ele fala de diversas formas, reiteradas vezes, que ele vem como esse reflexo, mas é difícil da gente entender. Então, minha gente, nessa ordem dos espíritos imperfeitos, a gente tem que o seu caráter se revela pela sua linguagem. Todo espírito que em suas comunicações revela um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Veja que coisa. Basta ter um mau pensamento. Então fica uma definição assim muito clara. Veja que existem basicamente 3 passos para essa pureza de coração. Quando Kardec vai analisar no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os puros de coração, ele vai dizer que há aqueles que pensam o mal e se comprazem no mal e continuam pensando mal. Tem aqueles que o pensamento mal vem e eles se movimentam no sentido de substituir o pensamento mal por um pensamento bom. E tem aqueles que sequer pensam no mal. Os que sequer pensam no mal não podem ser classificados como espíritos imperfeitos, como a gente está vendo aqui. Mas aqueles nos quais o mau pensamento ainda vem, significa que a imperfeição ainda faz parte. E que ainda é uma etapa para evoluir, né? Para progredir. É uma experiência que não deu certo, né? Bom, então, só para terminar, gente, nessa classe nessa primeira ordem, terceira ordem dos espíritos imperfeitos, a gente tem basicamente aqui 5 classes. Os espíritos impuros, os espíritos levianos, pseudo-sábios, neutros e batedores e perturbadores. Vamos ver aqui cada um, pelo menos as características principais. Espíritos impuros são inclinados ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. Então aqui a gente está falando de espíritos empedernidos no mal, né? Que ainda não se sensibilizaram, não foram tocados pelo arrependimento e continuam se comprazendo nisso. Será que a gente tem esse tipo de espíritos na Terra ainda? Será que somos ainda assim? É uma reflexão. Aí ele diz: podem ser reconhecidos em suas manifestações pela sua linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões, as suas comunicações revelando a baixeza de suas inclinações, e se tentam enganar falando de maneira sensata, não podem por muito tempo sustentar este papel. É interessante ele falar isso de tentar enganar, né? Porque quando Cristo fala sobre falsos cristos e falsos profetas, que ele adverte aos seus apóstolos, ele diz que o falso Cristo e o falso profeta não é aquele que se engana, que erra, que se equivoca, mas é aquele que, sabendo do caminho certo a seguir, sabendo de qual seria o ideal, ele tenta convencer os outros a agir na iniquidade como ele também age. Então ele utiliza da sua inteligência, que já é desenvolvida, da sua perspicácia, para fazer com que outros também sigam esse caminho da discórdia, da agressividade e da violência. Então a gente enfrenta muito isso, principalmente nesse momento de transição. Ele fala que no comecinho da questão 102, eles dão conselhos desleais, fomentam a discórdia, a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Às vezes com essa aparência, né, de que são bonzinhos, na verdade, estão querendo distribuir esse mal ainda que ainda está em nós, né? Temos os espíritos levianos, que são ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. É aquela coisa que a gente falou de fazer os outros perderem tempo. Muitas vezes eles estão nas reuniões mediúnicas tentando atrapalhar as comunicações que poderiam beneficiar os espíritos que ali estão, que não se preocupam em falar mentiras, né, em distorcer a verdade, em enganar e ridicularizar. Já contei aqui o caso de Chico Xavier, né, que Chico Xavier recebeu um homem, um senhor da área rural, e que a vaquinha dele havia morrido e que um espírito desse tipo se comunica como se fosse a vaquinha. Então é mais ou menos assim. Mas há aqui uma observação. Eles agem mais por malícia do que efetivamente por maldade. Temos uma outra característica, uma outra classe, que é a dos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos,
mas eles creem saber mais do que realmente sabem. Às vezes, progridem em determinados pontos de vista e acabam utilizando essa inteligência com o objetivo de mostrar presunção, inveja. Quando a gente estuda as obsessões, tem um estudo aqui na casa que é o Livro dos Médiuns, um dos tipos de obsessão é por fascinação. E a fascinação consiste justamente em reforçar esse orgulho, essa presunção que a gente tem em maior ou menor grau, por influência de espíritos, no mais das vezes, pseudo-sábios, para que a gente se engane, se equivoque, né? Então, se a gente parar bem para pensar, né, e fizer uma análise assim verdadeira, a gente vê que em determinados momentos a gente estagia em todas as classes, na verdade. Tem momentos que a gente acaba deslizando e se comportando como uma dessas classes que ainda está na gente. Tem uma outra classe dos espíritos neutros que não são nem muito bons para fazerem o bem, nem muito maus para fazerem o mal. E a última, espíritos batedores e perturbadores, que acabam fazendo nas suas manifestações, principalmente por presença de efeitos sensíveis e físicos, como pancada, que acabam atrapalhando as comunicações, né? Então, resumo daqui dessa terceira ordem dos espíritos imperfeitos, são aqueles que ainda têm essa propensão ao mal e que utilizam a própria inteligência não necessariamente para evoluir, ou pelo menos não de uma maneira tão obstinada e tão constante, mas para fazer essa difusão da agressividade, da violência, da discórdia, agindo na contramão desse equilíbrio que a gente busca, né? E aí, gente, na próxima aula a gente continua então a partir da segunda ordem, bons espíritos e espíritos puros.